momento para louvor e glória do Senhor. Queria que vocês abrissem lá em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, versículo 19 a 30, nós temos exatamente a história desta igreja que começou lá em Antioquia da Síria. Se você se lembra, Antioquia da Síria, a Síria é um país ao norte de Israel, bem ao norte de Israel. Quando a gente vai para lá, eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes lá em Israel, nós chegamos bem no finalzinho de Israel, a gente já consegue ver o território da Síria. E exatamente nesse território é que surge essa igreja. Mas nós vamos nos colocar dentro do contexto daqui a pouquinho. Eu queria ler, então, na NVI, o capítulo 11, 19 até o versículo 30. É um texto longo, mas eu peço a sua atenção e queria que os irmãos acompanhassem para entender direitinho o que está acontecendo e o que o Senhor tem para nós nessa noite como lição. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha o nome da igreja aqui. Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles, e muitos, olha só, muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram quem? Enviaram Barnabé a Antioquia, e esse ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou o pessoal lá de Antioquia a permanecerem fiéis no Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então vejam que essa igreja, logo no comecinho, começou a expandir o evangelho e já teve resultados maravilhosos, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Agora, prestem bem atenção nessa frase. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Exatamente em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito Santo, predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos e lá da Judéia. E fizeram uma oferta, levantando então a oferta, mandaram essa oferta para os irmãos de Judéia, através dos irmãos Barnabé e Saulo. Esse é um texto muito bonito, muito legal, e eu quero colocar aqui para os irmãos, se for possível, se o Alisson nos ajudar aí, eu vou colocar o meu slide. Eu só queria confirmar se o Alisson está vendo, se está tudo Estou sim. Está tudo em ordem aí? Então, Tudo na paz de Cristo. Se for possível. O senhor pode transmitir lá, share screen. O Alisson nos ajudar aí, eu vou colocar o meu slide. Eu só queria confirmar se o Alisson está vendo, se está vendo. Ainda não. Mas você tem que clicar para confirmar compartilhar. Share. Vamos lá. Só queria confirmar se o Alisson está vendo, se está vendo. Ainda não. Agora estão vendo? Sim. Tudo em ordem, Sim, então? Tudo certo. Então, tá bom. Vamos conversar e vamos verificar o que Deus tem mostrado para nós nesse texto.
A igreja que Cristo fundou, então, além de adorar a Deus, edificar-se mutuamente, ela tem uma missão importante. A igreja foi formada para que outras pessoas pudessem também conhecer as boas novas que o Senhor deu para nós. E as boas novas são de que o Senhor nos ama e quer o nosso bem, o bem da humanidade. A grande verdade é que João, capítulo 3, versículo 16, que nós conhecemos bastante, mostram exatamente isso, que Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, uma das missões da igreja, além de edificar-se, além de adorar a Deus, é também proclamar o evangelho. Então, Lucas, o que está fazendo é retornando àquela narrativa que ele parou lá em Atos 8, versículo 4. Depois eu gostaria que os irmãos estivessem lendo um pouquinho desse capítulo 7 e 8, 1 até 4, porque ali nós temos o testemunho de Estevão. Ele é morto de uma maneira muito cruel, e a partir daí o que acontece é que a igreja é perseguida e é expulsa de Jerusalém. Ao invés de eles ficarem chorando, se lamentando, murmurando, a igreja ela foi para frente. Por quê? Porque esse é o tempo de avançar. E mais do que nunca, nessa época em que nós estamos vivendo essa pandemia, sem dúvida nenhuma, Deus está nos dando oportunidade para avançarmos. E esse 11º aniversário dessa igreja é mais um momento em que Deus está nos chamando para avançar, para irmos para frente. Embora as circunstâncias sejam difíceis, nós podemos ir para frente porque nós temos um Deus, que é o Deus do impossível. Então, essas lutas que a igreja enfrenta são lutas reais, e muitas vezes elas são vindas de fora para dentro da igreja, e outras vezes elas podem vir da própria igreja. Muitas vezes, nossos membros, nossos irmãos, trazem alguns conflitos e assim por diante. Vocês se lembram, lá no capítulo 6, havia um problema lá de divisão de alimentos para as viúvas, e houve, então, algum problema. Então, é interessante que a gente saiba, mesmo festejando hoje 11 anos de vida, e é uma bênção isso, nossa igreja, como igreja do Senhor Jesus Cristo, sempre vai ter esses ataques. Por quê? Porque o inimigo não quer que nós vençamos, mas a palavra do Senhor Jesus é muito especial. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Portanto, mais do que nunca, a gente pode perceber naqueles irmãos, e ficar isso como exemplo para nós, os irmãos que foram dispersos, eles não se abateram pela situação. Eles foram em frente, é tempo de avançar. Então, aproveitando as oportunidades, eles foram pregando o evangelho. Saíram de Jerusalém, e olha só, se você se lembra um pouquinho do mapa, a Jerusalém fica onde? Na parte sul da Palestina. Então, saindo de Jerusalém, tiveram que atravessar a Samaria e foram para a Galileia, e da Galileia foram para Antioquia, que era já um outro país, o país da Síria, e foram pregando o evangelho. Essa igreja era uma igreja viva. E a minha palavra nesse dia, nessa noite tão especial, é que a nossa igreja, a Igreja Batista de Antioquia, de São Luís do Maranhão, seja uma igreja viva, seja uma igreja que se edifica mutuamente, que adore a Deus, mas seja uma igreja que principalmente evangelize, que proclame o evangelho até os confins da terra. Nós lembramos de Atos capítulo 1, versículo 8, que nos fala que o testemunho devia ser dado aonde? Em Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. Então, em São Luís, Maranhão, Brasil e até os confins da terra. Então, o meu desejo, nesses dias aí que eu vou passar com os irmãos, é nos motivar, é pedir que Deus nos dê o seu Espírito, condições para nós expandirmos as boas novas do Evangelho, para que pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, pelo poder divino, estava avançando e está avançando, conquistando novas fronteiras. Diante do Evangelho que vai avançando, o desafio do texto para a nossa igreja, na noite de hoje, na noite do seu aniversário, é o seguinte: toda igreja, anotem bem isso daí, toda igreja viva caracteriza-se por proclamar a todos a mensagem salvadora do Evangelho, independentemente das circunstâncias.
E o que nós vemos nesse texto são 5 características de uma igreja viva que proclama o evangelho. Vamos olhar, então, para essas 5 características e vamos ver quais são as lições que Deus tem para nós para esta noite. Primeira característica é que a igreja viva se caracteriza por espalhar o evangelho mesmo sob a perseguição, isso é, mesmo sob a situação mais drástica, mais terrível que a gente possa enfrentar. Nós estamos vivendo uma situação difícil, sem dúvida nenhuma, mas não só nós, não só essa igreja em São Luís, não só a nossa igreja aqui em Santo André. Não, é o mundo inteiro que está vivendo essa situação. E a pergunta que se faz é o seguinte: vamos ficar murmurando, reclamando, chorando, ou vamos aproveitar a oportunidade e pedir que Deus nos dirija para que o nome dele seja colocado, seja expandido, para que o nome dele seja honrado? Porque, com certeza, queridos irmãos, eu creio no seguinte Deus, um Deus soberano, provedor, um Deus que tem tudo sob o seu controle. Então, essa pandemia pode deixar o mundo inteiro ajoelhado. E é bom até que a gente se ajoelhe e olhe para cima, para que a gente busque a Deus. Mas, com certeza, o Senhor tem o controle sobre todas as situações. E aquela igreja também estava vivendo uma situação drástica. Foram expulsos de suas casas. Imagina só você ter que sair aí de São Luís, sair das nossas casas, e sair porque a mensagem que nós vivemos, o cristianismo, não estava sendo aceita. Eles saíram, mas foram pregando o evangelho. Os preconceitos não podem se tornar empecilhos para a nossa pregação do evangelho. E é interessante que os primeiros que saíram foram chegando lá em Antioquia, ou pelo caminho, foram pregando para os judeus. Mas o Senhor é tão maravilhoso, porque a bênção que ele tem para nós é bênção para todas as etnias. Portanto, nós temos pessoas também de outras etnias e foram pregando também para gregos, para bárbaros, para todas as pessoas que eles encontravam pelo caminho. E o que acontece é que a pregação do evangelho, o poder de Deus, ela vence qualquer barreira. E o que nós encontramos, então, o início ali de uma igreja viva. Primeira característica dessa igreja é uma igreja que espalha o evangelho mesmo sob a perseguição, mesmo sob as situações difíceis. Portanto, a minha palavra, a minha oração, o meu desejo é que a nossa igreja Batista de Antioquia seja também uma igreja viva que espalhe o evangelho por toda São Luís, por toda Coama, para que muitas pessoas possam conhecer o evangelho e receberem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas a segunda característica dessa igreja é que ela é uma igreja que se caracteriza, veja só, não por falar o seguinte: olha, venha para a minha igreja, na minha igreja você vai ter bênção. Não, ela expressa o poder de Deus, ela comunica o poder de Deus. A nossa mensagem não é mensagem humana. A nossa pregação não está baseada na nossa inteligência, no nosso conhecimento. A nossa palavra está baseada no poder de Deus. E a maneira mais bonita que nós podemos perceber isso é que a mão de Deus nos abençoa. Quando ele percebe que nós temos propósitos bons, quando ele percebe que nós somos honestos em querer proclamar a sua verdade, sabe o que acontece? A bênção de Deus recai sobre nós. E a minha palavra nessa noite é exatamente essa, que cada um dos membros dessa igreja, cada um dos cristãos que estão aqui, sejamos honestos, sejamos sinceros, pedindo para Deus: Senhor, purifique o nosso coração. Nós não queremos aparecer, nós queremos mostrar, sim, a bênção do evangelho, queremos mostrar, sim, o Senhor Jesus Cristo. Não, você não precisa falar bem, você não precisa fazer um curso, não. O importante é você testemunhar pela sua vida, mas também, logicamente, pelas suas palavras, que o Senhor Jesus Cristo muda. O evangelho é o poder de Deus que transforma vidas, e a mão de Deus estava sobre eles. Veja só que coisa bonita. A fé, a crença
brotavam no coração daqueles que ouviam a palavra, porque a mão de Deus estava sobre ele. Eu leio novamente para você o versículo 21, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre eles, e olha só, e muitos creram e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, quando nós somos honestos, quando nós somos sinceros, quando nós realmente entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos colocamos como instrumentos dele para pregar o evangelho, para proclamar as boas novas de salvação, sabe o que acontece? A mão do Senhor, a bênção do Senhor recai sobre nós. E o que acontece é que ele nos usa como instrumentos e ele faz com que muitos se convertam. Essa é a grande verdade. Não é a minha argumentação, não é a minha maneira de falar, não é o seu jeito de ser, não. É o Espírito Santo que veio, você lembra lá de João, capítulo 13, 14, 15, 16, quando o Senhor Jesus está tomando aquela Páscoa e transformando em ceia, para que na sexta-feira ele se entregasse por nós na cruz do Calvário, ele disse o seguinte: vocês não ficarão órfãos, eu vou mandar o Espírito, e o Espírito Santo vai convencê-los do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quem trabalha no coração do pecador não sou eu nem você, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trouxe muitas conversões a partir daqueles irmãos que estavam com sinceridade, não reclamando porque saíram das suas casas, mas aproveitando a oportunidade que Deus estava lhes dando de proclamar o Evangelho. Quando nós lemos todo o livro de Atos, nós temos que entender que Deus faz algumas coisas, muitas vezes, para nós, incompreensíveis no momento. Mas quando nós olhamos para trás, a gente percebe a boa mão de Deus dirigindo a sua igreja. Se você olhar para o capítulo 1, do versículo 8 de Atos, você conhece bem: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Quando você esboça o livro de Atos, você vai encontrar, do capítulo 1 até o capítulo 7, o evangelho em Jerusalém. Do capítulo 8, o evangelho em Judéia e Samaria. E do capítulo 13 em diante, o evangelho nos confins da terra. O que aconteceu? A igreja estava muito bem, estava gostosa, muito alegre, crescendo, até o capítulo 7, só em Jerusalém. Mas o que o Senhor Jesus falou é além de Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. E é muito interessante que, a partir de uma situação tremendamente delicada, que é a morte de um líder, apedrejado, Estevão, e expulsão da igreja de Jerusalém, a igreja começa a pregar aonde? Judéia e Samaria. Você lembra lá no capítulo 8, Samaria estava sendo evangelizada também. E aí, chega no capítulo 12, 13, mas começando no capítulo 11, a igreja vai para os confins da terra. Antioquia, para Jerusalém, era uma cidade bem distante, num outro país. Deus, então, faz isso. A boa mão de Deus está sobre a igreja e a igreja está crescendo. Mas uma terceira característica dessa igreja, que é viva, e eu espero que a igreja de Antioquia, de São Luís do Maranhão, seja igual à igreja de Antioquia, lá de Antioquia da Síria mesmo, seja uma igreja que se caracteriza por expandir-se sobre a graça de Deus. Queridos irmãos, não é o nosso trabalho, não é a nossa direção, não são as nossas estratégias, não é o pastor da igreja, não é a direção da igreja, não, é a boa mão de Deus e é a graça de Deus que faz a sua igreja crescer. A graça de Deus é fundamental para a nossa salvação. É pela graça que nós somos salvos, pela fé. Você lembra bem lá de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. Mas a graça também é aquela maneira de Deus trabalhar conosco para que a gente tenha uma vida cristã saudável, para que a gente tenha uma vida cristã desenvolvida.
A graça é a maneira pela qual entramos na nova vida, mas é a maneira pela qual desenvolvemos essa nova vida. Você deve se lembrar, se quiser anotar aí, pode anotar, 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Quando Paulo dá um testemunho muito especial. E Paulo era alguém que se destacou como cristão. Um apóstolo maravilhoso. Mas olha o que ele fala lá no versículo 10 do capítulo 15. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele reconhecia que não era pelas suas capacidades, mas é pela graça de Deus. Eu trabalhei muito mais que os outros apóstolos, ele diz. Mas cuidado, não é orgulho não, porque ele reconhece. Mas não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. E a graça de Deus não se tornou vã. Queridos irmãos, a igreja pode se expandir pela graça de Deus. Quanto mais essa igreja batista de São Luís, Igreja Batista Antioquia, do bairro Coama, depender do Senhor, pedir a graça dele sobre as suas atividades, com certeza, a mão de Deus vai abençoar cada vez mais os irmãos, como já tem abençoado nesses 11 anos. Exatamente, de uma maneira toda alegre, podemos festejar o Senhor, porque é o Senhor que tem trazido essa igreja até esse momento. Através do quê? Do empenho pelos novos irmãos. Mais do que nunca, nós somos desafiados a ter mais pessoas novas na igreja, a pregar o evangelho. Temos um grupo já que começou a igreja, mas temos que invadir o bairro, temos que invadir São Luís, pregando a palavra de Deus para que mais pessoas possam se conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, empenhar-nos pelos novos irmãos, nos encorajarmos mutuamente. E mesmo nessa época de distanciamento social, nós temos essa possibilidade de nos envolvermos. Graças a Deus, é como eu disse, nós estamos vivendo uma época de comunicação muito especial. Imagina só eu aqui de São Paulo falando com vocês aí em São Luís, o pessoal de Teresina nos ouvindo aqui em São Luís. Quer dizer, tudo tem sido possibilitado por Deus para que haja um encorajamento, para que haja uma firmeza, uma comunhão perfeita, para que nós permaneçamos no Senhor e para que nós mostremos, através do nosso exemplo, a maneira pela qual os novos vão se engajar nessa nova vida que o Senhor tem nos dado. Queridos irmãos, o que aconteceu foi que quando Barnabé chegou lá e viu aquilo tudo que estava acontecendo, aquele avivamento, aquela maneira tão maravilhosa de Deus se manifestar ali em Antioquia, ele foi um modelo para aquelas pessoas. E a partir daí, nós encontramos, então, uma quarta característica dessa igreja. Ela se caracteriza por executar os planos de Deus. E eu queria chamar a sua atenção muito, muito delicadamente para os versículos 25 e 26, porque normalmente, quando nós começamos um trabalho, nós ficamos até alegres, mas muitas vezes nós ficamos orgulhosos, achando que aquele trabalho, ou que aquela vida, que aquele ministério dentro da igreja é nosso, pela nossa condição. E eu queria chamar a sua atenção para os versículos 25 e 26, porque eu quero lê-los novamente para você. Diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. E assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Você já pensou? Tente imaginar essa situação. A igreja de Jerusalém envia Barnabé para Antioquia para ver o que está acontecendo. Barnabé chega lá e vê que Deus está fazendo uma obra grande, uma obra maravilhosa, uma obra que só Deus pode fazer. Muitos se convertendo. O que aconteceu? Barnabé voltou para dar testemunho, para contar? Não. Barnabé se entusiasmou tanto que falou, não, eu vou ficar por aqui, eu quero abençoar esses irmãos. E ele foi uma bênção. Se você olhar no 22, 23, você vai ver exatamente isso. Barnabé se tornou uma bênção para aqueles irmãos. E é interessante que no 24 nós temos as características desse homem.
E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é: será que nós temos essas características desse cristianismo de Barnabé? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Com essas três características e o seu trabalho, o seu envolvimento na obra, olha o que aconteceu. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Queridos irmãos, o desafio para nós, cada um dos membros da Igreja Batista de Antioquia, em São Luís do Maranhão, tem que ser uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé. E de fé. A igreja, nesse momento, está sem pastor? Os irmãos têm orado? Com certeza, têm orado. E Deus vai dar aquela pessoa que ele já tem escolhido para que continue trabalhando com os irmãos e que logo, logo, a gente comemore 22, 33, 44, 55. Estamos os planos de Deus, nós não ficamos orgulhosos achando que nós somos os tais. Não, de jeito nenhum. Barnabé fez o quê? Sozinho eu não consigo trabalhar, tem muita coisa. Deus está fazendo muita coisa aqui. Eu quero ter gente comigo. E, queridos irmãos, deixa eu dar uma palavra muito especial aqui. A salvação, anotem isso daí, a salvação é individual. A salvação é individual. Mas a vida cristã é comunitária, é coletiva. Se você quer desenvolver a sua salvação, se você quer desenvolver a sua vida cristã, você tem que estar entrosado no corpo de Cristo. E Barnabé podia chegar e falar: não, agora eu sou o pastor dessa igreja, eu sou o líder máximo, eu sou aquela pessoa que veio de Jerusalém e vocês têm que me obedecer. Nada disso. Quando ele viu que Deus estava fazendo essa obra, sabe o que ele fez? Ele falou: tem muita coisa, eu preciso de alguém aqui. E é interessante, quando a gente lembra do Senhor Jesus, ele traz sempre uma dica muito interessante. Quando ele chamou os discípulos, ele chama e fala de 2 em 2, vocês vão sair para proclamar o evangelho. Nunca foi uma carreira solo. Sempre foi uma carreira de amizade, de comunhão. E nós temos vários exemplos aqui, no próprio livro de Atos, de queridos irmãos que sempre andavam juntos. Por exemplo, Pedro e João eram uma dupla inseparável. Depois nós encontramos Paulo e Silas também, Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Por quê? Porque é dessa maneira que Deus trabalha. Então, o que aconteceu é que quando Barnabé chama Saulo, ainda era Saulo, ele vai, e olha só, durante 1 ano trabalharam de tal maneira, queridos irmãos da Igreja Batista de Antioquia, aí em São Luís, a pergunta que eu faço e que a Bíblia faz é: será que as pessoas estão olhando para vocês e estão percebendo que vocês são diferentes? Que vocês são cristãos? Pela primeira vez, mesmo que de uma forma irônica, os crentes, os discípulos do Senhor Jesus, foram chamados de cristãos. Sabe por quê? A igreja respirava Cristo, a igreja vivia Cristo, a igreja proclamava Cristo. A conversa era sempre em torno de Cristo, Cristo ressuscitado. E aí o pessoal da cidade começou a falar: poxa, mas esse pessoal aqui só vive falando de um tal de Cristo para cá, Cristo para lá, Cristo para cá. Esses caras são os cristãos. Que belo apelido é esse? Que grande bênção é essa? Eu e você somos cristãos, sabe por quê? Porque um dia lá em Antioquia, pela primeira vez, esse nome foi usado. Eu espero que eu e você façamos com que esse nome seja honrado, seja valorizado. O nome que eu e você carregamos, o nome que essa igreja cristã de Antioquia de São Luís carrega, é esse nome que foi dado lá há muito tempo atrás, quando 2 homens de Deus proclamaram o evangelho e muita gente se converteu. Então, essa igreja se caracteriza por executar os planos de Deus. E os planos de Deus é trabalharmos em conjunto.
Então, eu quero convidar, vamos mesmo separados fisicamente, vamos nos unir e vamos trabalhar para que São Luís tenha uma luz, para que São Luís seja salgada pelo sal que nós somos, pela luz que nós refletimos. E aí, em quinto e último lugar, nós entendemos uma coisa muito bonita. A igreja viva se caracteriza por exteriorizar, por mostrar, por evidenciar, por proclamar a prática do amor. É muito fácil dizer, eu te amo e tal. E quando a gente tinha reuniões, então, presenciais, dê um abraço ao seu irmão, diga para ele que você o ama, e assim por diante. Mas demonstrar a prática do amor é uma outra coisa. E aí, nos versículos 27 a 30, que é o finalzinho do capítulo, nós encontramos a prática do amor sendo exercida por esta igreja. Muito bem. Quando Barnabé não voltou para Jerusalém, parece-me que a igreja de Jerusalém manda também um outro homem, Ágabo, um profeta, para olhar, para ver como é que estava lá. E esse, como profeta, soube da parte de Deus que viria, então, uma fome por todo o território. E, certamente, e a gente pode olhar para a história geral e ver que, durante o imperador Cláudio, houve realmente uma grande fome. E aí, então, quando Ágabo compartilha isso, que os irmãos de Jerusalém estão sofrendo, o que acontece? Queridos irmãos, entendam bem, não houve apelo, não houve conferência para ajudar pessoas, não. Eles próprios decidiram que era hora de abençoar aqueles irmãos de Jerusalém que um dia mandaram uma notícia para Antioquia para que o Senhor Jesus reinasse nas suas vidas. Então, aqueles irmãos, com muito amor, fizeram uma oferta, demonstraram amor. E olha só, esse Barnabé que estava lá é aquele que você vai encontrar no capítulo 4 do livro de Atos. Era um homem de bem, era um homem bom, que um dia, sabe o que ele fez? Ele vendeu seu terreno para que o dinheiro fosse dado para a igreja, para que a igreja pudesse administrá-lo, para que as pessoas necessitadas pudessem ter a sua necessidade suprida. Então, uma igreja viva demonstra o amor de uma maneira prática. Levantaram uma oferta e, através exatamente de Barnabé e de Paulo, enviaram para Jerusalém. Que espetáculo de igreja! Que característica de uma igreja viva. E a minha palavra nesse aniversário para a nossa igreja Batista de Antioquia, em São Luís do Maranhão, é exatamente essa. Que essas características dessa igreja viva possam ser vistas, né, como características dessa igreja Batista Antioquia, aqui em São Luís do Maranhão. Olha que eu já estou falando aqui, hein? Porque logo, logo, se Deus quiser, eu e a Beth queremos estar junto com vocês para abraçá-los mesmo. Logicamente, respeitando todas essas orientações do Ministério da Saúde, assim por diante, mas estamos orando para que Deus nos dê o privilégio de voltar a São Luís e rever e abraçar esses queridos irmãos. Eu quero concluir, então, minha palavra mostrando algumas coisas sérias para todos nós. O que é que nós temos feito? É uma pergunta para você que é membro da igreja e para você que é cristão que está nos acompanhando. O que é que nós temos feito para que a nossa igreja apresente essas características? O que você tem feito na sua vida? A turma tem olhado para você e tem percebido que você é um cristão? Essa é uma pergunta. Como membro da igreja e membro do corpo de Cristo, eu tenho essas características, isso é, proclamo o evangelho, amo de coração, respeito os meus irmãos, trabalho junto com eles. Essas características fazem parte da minha vida pessoal. Só quando proclamamos o evangelho e aproveitamos as oportunidades que o Senhor nos dá, embora sejam oportunidades muitas vezes difíceis, nós seremos uma igreja viva, nós seremos um cristão vivo. Que as características da nossa igreja possam fazer o mundo nos identificar como cristãos. Que a nossa relação uns com os outros, mesmo nessa época de isolamento social, mas o amor que nós podemos dar, o sustento para aquelas pessoas mais necessitadas,
possam fazer com que o mundo perceba, puxa, esse pessoal é diferente, esse pessoal só pode ser cristão. A minha palavra é que Deus nos dê essas características de uma igreja viva. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o privilégio de poder servir o Senhor, para que o seu nome seja honrado e seja glorificado. Amém.